Então, Trump vai lá e diz, eu não acredito em mudanças climáticas. Como não acredita em mudanças climáticas? Como que não acredita que o petróleo está mudando a composição da atmosfera? Ele sabe disso tão bem quanto a gente. Mas, ao declarar isso, ele só está defendendo interesses econômicos de quem financiou a campanha dele. Tu viu a foto oficial do Trump? Eu Vi, cara. Todo mundo viu. Que é aquilo, É chocante. Que é É a foto que tirou quando ele foi preso, né? Exatamente. Nossa, ele cara. imitou a foto quando ele foi preso. É isso que está governando o planeta como um todo. São políticos desse nível de um Trump. Isso é muito perigoso. Ele faz isso daí, ele faz isso pra irritar a galera, né? Assim, que nem quando ele falou Claro que que isso ia não é à toa. comprar o Canadá, né? A Tem que Groenlândia. anexar o Canadá. Anexar. A Groenlândia, ele falou, inclusive, em utilizar de força armada, né? Isso. Pra Invadir a anexar. Groenlândia. Invadir a Groenlândia. E você sabe por quê? Por causa que ele acredita nas mudanças climáticas. Porque qual foi o argumento dele? A Groenlândia vai ser estratégico em achar uma rota de navios indo dos Estados Unidos para a Ásia sem ter que dar volta no restante do planeta. Então, a Sim, Groenlândia vai ser estratégico, porque o Vai clima derreter vai tudo mudar, ali. vai derreter o Ártico, Vai ficar- isso vai abrir novas rotas de comércio. Então, veja como é que é o argumento deste pessoal. Não é ser negacionista. É olhar para como é que eu aumento o meu lucro no futuro, né? Mesmo com ameaça de guerra, mesmo com ameaça de usar força. É inacreditável. É inacreditável. E é claro que isso... Mas, ao mesmo também, eles não têm um olhar para consequências, porque quem lê minimamente, quem tem um mínimo de cultura científica, sabe que o derretimento daquela região vai trazer problemas, inclusive de novas pandemias, quem sabe, no futuro. Não, e o aumento do verdade. nível do mar. Sim, né? o aumento do nível do mar. Você vai ampliar a questão de refugiados climáticos, mas ainda assim os caras pensam nisso. Mas tem um outro ponto também, que agora eu não lembro quem que eu vi falando disso. Eu vejo muita coisa na internet, depois eu não lembro porra nenhuma quem tá falando. O importante é a mensagem, O importante cara. é a mensagem. Que na Groenlândia, existe uma região ali na Groenlândia onde há uma grande quantidade de terras raras Sim. que seriam muito importantes, principalmente para a produção de, por exemplo, carros elétricos e coisas do gênero, baterias e tudo mais, né? Então há um interesse em particular também, e por isso, olha eu sendo conspiracionista. Vai. Olha eu sendo conspiracionista aqui. Tá aqui o disclaimer, viu? Elon Musk e Trump juntos ali, muito por conta dessa questão, porque é de interesse. Mas ao mesmo, você tem essa questão de novas rotas, mas ao mesmo também é de interesse que a gente tenha mais carro elétrico. Sim. Né? E aí eu fico um pouco sem entender, porque ao mesmo que ele tem um interesse econômico, ele quer de fato... Aham. Eu vi há um tempo atrás, não sei onde que isso foi discutido, mas já existiam discussões sobre rotas, já existem, né, discussões Sim. sobre rotas marítimas naquela região, uma coisa bizarra. Isso é Os caras estão contando com isso. Bom, Mas ao mesmo tipo, a gente tem interesse nisso aqui, no fim das contas... o sempre Paulo que conta também é o tá bolso, contando com isso, né? Olha lá a cara dele. O que conta é o bolso, né? O que conta é o bolso. Exato. E isso é que tem que mudar, né? Porque para alguém ganhar dinheiro, muita gente vai ter que perder. Né? Quer dizer, isso é uma questão que é importante. Né? Quer dizer, o processo atual é de concentração máxima de riqueza, só que para esse pessoal ganhar dinheiro, alguém tem que perder. E quem vai perder? Né? São as pessoas mais afetadas pelas certeza. mudanças climáticas. Né? Com certeza. Países da África, países da América Latina, que não vão ter as condições financeiras, tecnológicas, sociais e econômicas para a construção de uma nova sociedade sustentável, como a gente chama. Né? Este pessoal é quem vai pagar a conta. Então, veja, as mudanças climáticas não é o fim do planeta. Não, o planeta vai continuar. Né? Só que é o seguinte, metade da população, somente metade da população vai ser capaz de fazer essa transição para uma sociedade mais sustentável. A outra metade vai ficar para trás. E é esse
é uma grande questão que a gente discute do ponto de vista social com as mudanças climáticas. Né? Como é que, por exemplo, áreas costeiras... O Brasil tem 8.500 quilômetros de áreas costeiras. Você imagina se o nível do mar subir 1,5 metro ou 2 metros, o que acontece com o Rio de Janeiro, com Recife, com Salvador? Né? E a população que mora nessas regiões. Né? Tem uma previsão para isso daí? Assim, nesse ritmo, daqui a... Veja, a questão é a seguinte, é difícil dar uma data. Né? Claro. Não pode dizer que isso vai acontecer em 2070 ou 2100 por uma razão muito simples. A velocidade do aumento do nível do mar vai depender com a velocidade do aumento das concentrações de gás de efeito estufa. Né? Agora, que no andar atual da carruagem, a Groenlândia derretendo, jogando bilhões de toneladas de água todo ano nos oceanos. O oceano já subiu 24 centímetros até agora, nos últimos 100 anos. E está aumentando 4 milímetros por ano. Tá? Então é só fazer uma conta, você vai ver que rapidamente, digamos, em 4 ou 5 ou 6 décadas, nós podemos ter um aumento do nível do mar de 1,5 metro por aí. Tá? Essas são as previsões Parece da ciência. pouco, mas não é, né? Não, 1,5 metro é muita coisa. É Você muita pega coisa. Copacabana, por exemplo, tá? Você pega maior parte das praias brasileiras é 1,5 metro na vertical, né? Então vocês podem imaginar o impacto que isso vai ter. Bizarro. E aí tem a questão do impacto na infraestrutura. Por exemplo, um porto que nem o Porto do Rio de Janeiro. Com 1,5 metro de água mais alto, o porto se inviabiliza para a atracagem de navios. Né? Então, tem questões que a gente tem que começar a pensar agora, se adaptar a esse novo clima. E a questão do derretimento da Groenlândia é um problema, porque uma vez iniciado, é muito difícil de você parar e esse processo é irreversível. Né? Uma vez que você derrete 1 quilômetro cúbico de gelo que está na Groenlândia, isso vira água e vai para o mar, a física não conhece nenhum processo que possa congelar 1 quilômetro cúbico de água, transformar isso em gelo e levar de volta para a Groenlândia. Ou seja, já foi. Já era. E tem um outro problema também, né? Que é a questão da eu não sei nem falar essa palavra. Dessalinização da água do mar, né? Isso pode trazer outros problemas, né? Exato. O que está acontecendo é a alteração no que a gente chama correntes oceânicas por causa do derretimento dessa água doce. Ela vai para o mar, isso está diluindo, né, a salinidade marinha. Né? E a salinidade marinha é importante porque é um dos drivers que a gente chama das correntes oceânicas que redistribuem calor do Equador para as regiões mais frias. Então, o que acontece? Se você reduz esse calor, você faz as regiões tropicais se aquecerem mais e você faz as regiões temperadas se aquecerem menos. Né? Isso vai dar um rebuliço no clima planetário que é fácil de você perceber o impacto que isso pode ter. Né? E a gente tem que evitar esse cenário o mais rápido possível, porque isso já está acontecendo, não é projeção para o futuro. Tá? Que a gente está vendo com os incêndios em Los Angeles, com a enchente no Rio Grande do Sul, secas na Amazônia, é uma amostra grátis do que nós vamos ter no futuro, nas próximas décadas. Isso é muito claro. E quanto mais cedo a gente reverter esse processo, melhor para todo mundo. Imagina isso, uma amostra grátis, né? Imagina a desgraceira que não vai ser, né? Então temos que evitar esse cenário. Evitar esse cenário. Assim, se a gente for olhar para mesmo que a gente comece a fazer as coisas com bastante agressividade agora, eu acho muito improvável que a gente pare como deveria ser, ou como você está propondo, que é parar de usar o combustível fóssil, a menos porque seja, né, necessário e pronto. Então, a gente também, como você já falou algumas vezes aqui, a gente tem que pensar em se adaptar também. Isso, né? Sem dúvida. E aí, quando a gente fala em adaptar, tem alguma coisa que... não estamos falando de coisas tão sei lá, fugiu a palavra. A gente não está falando de construir uma barreira para proteger o Rio de Janeiro. Não dá. Tu tá dá. falando que não dá. Não, eu tava falando só de, sei lá, de um troço meio cyberpunk. E você né? falou um negócio que é legal, né? Que é a questão, você já viu que a maior parte dos países tem um desejo de se tornar net zero. O que significa isso? Significa se tornar neutro em emissão de carbono.
né? Essa é uma das piadas mais cruéis que existe, por uma razão muito, muito, muito simples, tá? Mesmo que todo mundo... Veja, a gente pode parar de emitir, de usar petróleo. Isso, temos tecnologia para fazer isso hoje, isso dá para fazer num espaço de tempo muito curto e podemos acabar com o desmatamento de florestas tropicais. Isso é factível. Agora, tornar net zero, né? Ou seja, emissão zero, como é que a gente vai fazer isso se 30% de todas as emissões de gás de efeito estufa hoje são para a produção de alimentos? Como é que você vai alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050 e se tornar zero em emissão de carbono? As pessoas não vão comer? Não tem As como. pessoas não vão consumir? Quer dizer, isso não existe. É outro factoide, né, que a indústria coloca. Olha, nós vamos andar na direção de se tornar net zero. Gente, e os 30% das emissões associadas com a produção de alimentos? Pois é. Isso é crítico. Tem um ponto que é até interessante, levando a coisa um pouco para a física, a questão da emissão de carbono. Carbono é um residual a qualquer forma de consumo humana, basicamente. Né? E não tem jeito, a gente não vai deixar de consumir. Né? Nós mesmos, por si, nós produzimos gás carbônico. Isso faz nós, se a gente for pensar... Respirando. A gente está respirando e a gente pensando nós, vida, seres vivos, como um processo termodinâmico. Né? Basicamente, o que a gente faz respira, mas pega comida, basicamente alimento, e transforma energia em nível molecular. Você quebra isso, transformando em calor e tendo como residual calor, óbvio, trabalho CO2. E CO2. É isso. Então, tipo, qualquer forma de consumo resulta na produção de CO2. Você não tem como o Paulo falou, não tem como fugir disso. Então, não adianta a gente querer ser utópico nesse sentido. Mas tem uma outra coisa também que eu vejo, óbvio, eu não entendo nada disso, mas eu vejo... Tem muita empresa hoje que compra áreas preservadas para se vender como... Isso me parece algo tanto quanto estranho e não tão ético, me parece. Não sei. Eu acho esquisito. Porque os caras estão tascando pau em produção, em queima, em produção de CO2. Aí eles vão... Compra uma área, já está preservado, já está ali. A área já existe, já está preservada. Mas eu vou comprar para eu dizer que eu sou que eu estou absorvendo carbono free. Exato. Isso não é bizarro? Então, isso está ligado com a questão do que a gente chama mercado de carbono. Né? Qual é a base do mercado de carbono? Uma indústria quer aumentar suas emissões na Alemanha, aí ele compra, por exemplo, uma área degradada em Rondônia e preserva aquela área, deixa ela absorver carbono com a floresta se recuperando. Legal. E aí, com isso, ela aumenta as suas emissões de gás de efeito estufa lá na Alemanha, esperando que o CO2 é absorvido aqui. Agora, como é que você garante que aquele CO2, que aquela floresta que você comprou em Rondônia e está preservando hoje, vai continuar lá nos próximos 30, 40, 50 ou 200 anos? Não tem nenhuma maneira que você possa garantir a permanência deste carbono nessas áreas associadas com o mercado de carbono. Então, isso é uma falácia. Nossa, é um jeito de ganhar dinheiro. É um dinheiro. Esse que é o bolso. O negócio que conta é o bolso, né? É isso mesmo. Né? Então você pega. Não tem lógica alguma isso daí, quer dizer, essa questão do mercado de carbono. Porque a atmosfera terrestre é compartilhada por todo mundo. Né? Então você emite na Alemanha e sequestra aqui no Brasil, mas você não tem como garantir que esse sequestro aqui no Brasil efetivamente seja permanente. Né? Não existe nenhuma tecnologia hoje que consiga armazenar esse carbono de uma maneira garantida permanentemente. E como o carbono, o CO2, tem uma meia-vida atmosférica de alguns milhares de anos, aquele CO2 que aquela indústria emitiu para a atmosfera vai ficar fazendo efeito estufa por 1.000, 1.500, 2.000 anos. Né? Então, estas questões ainda não foram resolvidas.
E o César que fica olhando pro espaço, procurando vida e não acha, e não tem. acha, não- E a gente tá aqui fudendo o nosso esquema. É, né? exatamente. A gente preocupado aí em olhar para Marte, Isso. e procurar vida em outros planetas. Eu acho até interessante, eu acho bastante. Não, é é interessante, é curiosidade legal. científica. É uma curiosidade científica. A isso- ideia é gostosinha, né? É, uma Pra ideia- vocês deve ser uma besteira, porque já deve estar enjoado disso. Mas pra nós que somos leigos pra nós é gostoso entreter a ideia de, putz, será que tem alguma coisa? É, não, Tudo mas mais. é importante porque você traz mais entendimento para os processos que acontecem aqui com a gente dentro da Isso. Terra, desenvolvimento de tecnologia, é tudo muito importante. Isso aí realmente é necessário que haja, Sim. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.